Meus irmãos, isso é uma bênção. E a gente ainda tem bênção de Deus para a vida da gente. A gente vai passar o tempo onde a gente medita naquilo que Deus tem colocado no coração da gente. Semana passada, a gente começou aqui uma conversa, lá em Gálatas, capítulo 5. A gente foi do versículo 16 até o versículo 21. E hoje eu quero te convidar a ir lá para Gálatas 5, dessa vez dos versículos 22 até o 26. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 26. A gente vai encerrar assim essa perícope, essa parte do texto, e é tão significativa para a gente. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 26. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra é maravilhosa e ela é cheia de uma sabedoria que ninguém consegue alcançar. Mas a gente quer Te agradecer pelo Teu Espírito Santo, que é Ele que faz essa tradução, que nos ensina, é Ele que nos traz para junto de Ti, Ele é o nosso amigo ao nosso lado. A gente quer Te agradecer por isso e Te pedir que esse Espírito Santo se erga, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor, mostrando verdades eternas, Pai, apontando o Teu caminho, Deus, Senhor, fazendo resplandecer a Tua luz na nossa vida, Pai. Fala de maneira bem particular a cada um aqui, Pai, nessa noite, com toda simplicidade, com todo despojamento do Teu Evangelho, Pai, mas faz, Pai, com que essa palavra adentre, ela penetre, ela tome conta do nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como é importante a gente falar sobre essa palavra hoje. Isso é importante por muitas razões, porque principalmente a gente passa por um processo, por um momento onde o Evangelho ele tem se tornado extremamente superficial. E assim sendo, o ser crente, ele passou a ser somente o conjunto de algumas tradições, cacuetes, de coisas que a pessoa precisa só fazer e aí ela se diz crente, ou quase isso. Para os irmãos terem uma ideia, há alguns anos atrás, eu conversei com uma adolescentezinha aí perto dos 17 anos, e ela estava apaixonada, rapaz, por um menino, louca pelo menino, e disse: Letinho, eu gosto tanto dele, ele é tão legal. Aí a gente como pastor faz aquela pergunta-chave: mas ele é crente? Aí ela faz: não, ele não é crente, mas vê só, ele é quase, ele não bebe, ele não fuma, ele é de casa, assim, sabe? Ele não mexe com ninguém e tal. É quase. Parece que a gente transformou o ser cristão nesse negócio aí, uma coisa que é somente seguir alguns ritos, ter algumas tradições, está tudo certo, não falar palavrão, ter bons costumes, ser moralmente correto, está ótimo. Em outros momentos, talvez em outras esferas, a gente também tem uma ênfase toda especial sobre os dons. Crente é aquele que carrega um punhado de dons e que manifesta esses dons de toda maneira, e aí você está devidamente caracterizado como crente.
Em outros momentos, ou talvez em outros locais, a gente acha que crente é aquele que é o detentor de um conhecimento teológico avançado e que tem uma fé profundamente racional e que consegue achar explicações que chocam os outros muitas vezes, e que é essa pessoa que sabe teologia é o crente. Pode ser também que a gente entenda a crente como sendo aquele que frequenta as igrejas da moda, que tem todos os recursos de tecnologia, de música, de rede social e, sei lá, de repente um pregador que parece às vezes assim meio que um animador de palco, né? E fala e diverte, é uma maravilha. E crente é aquele que é o descolado, que acredita num Jesus que é amigão, aquele Jesus que é simplesmente o boa praça, que não liga para nada, que está ali para abençoar, e está tudo certo, e vamos para frente, que ser crente é só isso mesmo, e tá bom. A gente às vezes transforma o nosso cristianismo somente nesse linguajar de crente, nessa coisa do bênção, do varão, do varoa, do abençoado. Parece que é só isso. Qual é mesmo a marca do crente? O que é que caracteriza o verdadeiro cristão? O que é que faz com que o cristão seja devidamente identificado como crente? É aquele que é ativista religioso, que participa de todos os ministérios da igreja? É aquele que porta esse linguajar, esse ou aquele trejeito? É certo que não. Mas é certo também que a verdade é que para todo crente sincero, autêntico, todo mundo que está buscando a Deus de verdade, quer ser visto como crente porque quer testemunhar bem de Deus. Isso não era uma mentira para a igreja dos Gálatas. Os Gálatas, eles queriam ser bons cristãos. E eu acredito que muita gente aqui também quer ser. Eu arriscaria dizer que a grande maioria quer ser crente de verdade. E aí nessa busca e nesse afã por ser crente de verdade, a gente procura se identificar a partir de tantas coisas, quando a palavra de Deus é tão clara. E Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas que estavam correndo esse risco de se caracterizar como crente a partir de uma liderança legalista. Tinha um monte de líder lá, querendo assim que todo mundo que não fosse judeu se transformasse em judeu, porque olha, para você realmente pertencer a Deus, você tem que se circuncidar, você tem que ter isso ou aquilo, você tem que ser assim ou assado. As pessoas estavam transformando a marca do cristão num legalismo. O produto disso é que a igreja estava rachando, porque tudo aquilo que não procede de Deus e que se propõe a ser a marca do crente, acaba redundando, sabe em quê? Em vaidade. E toda vaidade, ela acaba dando em briga. É tanto que Paulo, nesse mesmo capítulo que a gente leu, só que no versículo 15, ele chega a ser irônico. Eu não acredito que ele foi muito literal aqui não, porque eu não acredito que tinha gente fazendo isso aqui não. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A situação da igreja era tensa, eu não acredito que tinha gente literalmente se mordendo por lá não, né? Por favor, né? Mas a situação da igreja era muito tensa. As pessoas estavam numa animosidade muito grande. Quando a marca do cristão não é o que Deus está esperando que seja, quando é qualquer uma outra coisa, meus irmãos, o resultado, por bem intencionado que se esteja, é confusão, é dissensão, é muita coisa ruim. Então, qual é a marca do crente verdadeiro? O crente verdadeiro é aquele que já está bem pautado aqui. É aquele que dá fruto do Espírito. Essa é a marca do crente. Só que existem coisas aqui que a gente precisa compreender nesse caminho. Porque o fruto é do Espírito, não é meu.
Não é uma coisa que a minha carne possa produzir por si só. Não é uma coisa que eu possa fazer voluntariamente. Não é uma coisa que a gente consiga fazer simplesmente no esforço pessoal tremendo para se tornar santo. Não, é obra do Espírito. Nesse sentido aqui, o Espírito ele se torna esse agricultor. É Ele que planta esse fruto em nós. Ele que trata esse fruto. É do Espírito. Significa que todos os referenciais, todas as características que a gente vai ver, são as características do Espírito, ao qual o Espírito entende que deve ser, e não aquilo que eu entendo, que eu compreendo, que eu acho que deve ser manifesto. Todo fruto bom vem do Espírito. A gente pode ter, irmão, eloquência, a gente pode ter muito conhecimento teológico, a gente pode ter cacuete e trejeito de crente, a gente pode até passar assim uma imagem, uma reputação de crente, contudo, meu querido, presta atenção nisso, fruto é do Espírito. É dele e somente dele. Esse é o teste final para a gente avaliar o nosso cristianismo. Ele é elevado demais, ele é muito elevado e ele não pode ser artificializado. Não dá para a gente criar um fruto do Espírito artificial. Dá para se falsificar até suco de verdade. Você não pode comparar nunca. Você lembra do tempo do quissuco? Lembra, né? Aquele famoso mancha-pulmão. O cara toma, não pode nem fazer uma endoscopia, fica todo laranja. Mas é quase igual. Tem o gosto, tem, né? É 100%. Né? Não vamos citar nome, né? A gente tem gosto. Pode ser até geladinho, mas não nutre nada. Não alimenta em nada, enrola, engana, mas não alimenta, porque fruto do Espírito não pode ser artificializado. Ou é, ou não é. Aqui a primeira marca do crente é que ele ou é, ou ele não é. Não dá para você dizer que vive no Espírito um pouquinho e dizer que não vive. Ou ele é sim, ou ele não é. Sim, sim, não, não. Ou você junta com Cristo, ou você espalha. Ou você é crente de verdade, ou você não é, meu querido. Você tem que escolher de fato. Esse é o caminho aí. Tem que pedir a Deus discernimento no seu coração. Oh Deus, isso daqui é uma análise muito séria do nosso coração. Oh Deus, esse meu coração, como é que o Senhor avalia através da ótica do fruto do teu Espírito? Como é que o Senhor vê? Porque a gente há de convir, meus irmãos, que a gente teorizar em cima desse fruto é muito fácil. A gente falar de amor, de paz, de alegria é muito fácil. Mas, vamos ser sinceros aqui, é muito mais fácil a gente dar um conselho do que seguir um. É muito mais fácil a gente pregar a paz do que ter a paz. É muito mais fácil a gente escrever sobre tolerância do que ser tolerante de fato. Ser paciente de fato. Não é mais fácil falar? Complicado é fazer. Só que, quando a gente olha assim de maneira bem superficial, talvez a gente note na gente. Talvez a gente note nos outros, em outra pessoa assim, esse fruto. E a gente diz assim, esse negócio é realizável, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar ser mais assim, vou tentar ser mais assado, e a gente sai no esforço pessoal para tentar dar esse negócio. Só que esse fruto do Espírito não é produto de uma vida de ética e de moral correta e elevada. Não é através de uma manifestação externa que você realmente está sendo impulsionado, alimentado pelo Espírito Santo. Você pode manifestar muita coisa, muita característica do fruto do Espírito por outra força. Porque você foi educado assim, pelo politicamente correto.
A gente pode fazer isso, inclusive, pela lei das vantagens, porque existe um pacto de vivência na empresa que eu estou, no colégio, na faculdade, que diz que eu tenho que ser paciente, senão não vão ser pacientes comigo. Eu tenho que fazer um toma lá da cá, então eu tenho que parecer ser uma pessoa assim, da paz, alegre. Eu tenho que responder ao pessoal do RH que eu estou sempre para cima, porque senão eu posso ser demitido. De maneira que a gente pode manifestar algumas dessas características aqui e não, de fato, ter por dentro o Espírito Santo. Você pode se alegrar sim, mas não necessariamente se alegrar no Espírito. Você pode ter paz sim, mas não necessariamente paz no Espírito. E o problema disso tudo é que qualquer coisa que é humanamente impulsionada é limitada, porque nós somos limitados. Aí é quando a gente diz paciência tem limite. Aí é quando a gente diz, tem hora que dá vontade de desistir. É quando a gente diz assim, eu não consigo ter paz se não for sob essas ou aquelas condições. Não dá para ter paz aqui, eu tenho que sair daqui. Não dá para fazer isso, eu tenho que deixar de fazer isso. Eu tenho que reinventar a minha vida. Eu tenho que redirecionar os meus passos. Não que Deus não vá convidar a gente a novos desafios, mas quando isso for uma ideia nossa, numa busca desenfreada por alegria, por paz, por satisfação pessoal, meu querido amigo, você vai travar nas suas próprias limitações e nas limitações daquilo que a sociedade pode te oferecer, e você vai se frustrar mais uma vez. Mas o fruto do Espírito, ele possui característica do Espírito, ele é infinito, ele é eterno, ele não passa. Esse é o fruto do Espírito, que é a marca do crente, que Deus quer plantar dentro do coração de todo cristão. Não é uma aura, uma coisa diferente que está assim, reservado a pessoas especiais, a líderes, a pastores, a missionários. Não, é marca do crente, é aquele que tem o Espírito Santo dentro do coração. Está lá. Só que perceba isso, que ele fala de fruto do Espírito. E fruto, eu vou falar um pouco por conhecimento pessoal, por causa própria. A gente percebe que não é uma coisa que cresce de uma hora para outra. Fruto é uma coisa que começa assim, um brotinho. Assim, quase que imperceptível. Que às vezes nem tem cara daquela fruta, que nem parece com aquela fruta, nem tem o jeito daquela fruta. Mas daqui a pouco esse negócio começa a crescer. Daqui a pouco você olha para aquela árvore de novo, ela está carregada. Aí você nota como aquele negócio ali é bonito, só que aquele negócio não apareceu do dia para a noite. Aquilo ali foi produto de um crescimento gradual. Só que esse crescimento gradual não é um crescimento de fora para dentro. Não dá para você pegar a fruta e colar no pé. Não dá para você induzir de alguma maneira. Esse processo gradual sempre é interno. Sempre é produto da ação do Espírito no seu coração. E toda vez que a gente tenta forçar esse negócio, a gente acaba atrapalhando. Então, nesse sentido aí, a gente só consegue reagir à presença do Espírito. E aí, meu irmão, você já percebeu que o Espírito Santo tem conversado com você e que ele está fazendo você reagir a ele? Isso nas mais diversas circunstâncias da sua vida, quando é demandado que essas características do Espírito aflorem em você. E aí você talvez diga assim, mas isso é pesado demais. Mas eu quero que você compreenda quem é que está plantando e fazendo e promovendo o crescimento desse fruto no seu coração. Não é qualquer um não, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é implacável. Ele não para, não tem como acabar com algo que Deus começou a fazer na vida da gente, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então, meu querido irmão, se de repente você olha para o seu coração e às vezes desanima e diz assim, mas que tipo de crente eu sou? Porque eu caio às vezes na mesma tentação. Espera, porque Deus, ele começou uma obra em você. E tem árvore, meu querido, feito de jabuticaba, que para dar fruto são 20, 25 anos.
Misericórdia. Mas dá. E meus irmãos, em Deus, no Espírito, a gente vai ver que a gente frutifica hoje, para a honra e glória dEle. Esse mesmo fruto tem uma outra característica, porque os irmãos prestem atenção. A palavra fruto aí, diferente de obras da carne, que a gente leu nos versículos anteriores, aqui no versículo 19, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, com todas essas características. E esse crescimento gradual, ele também é um crescimento uniforme. Eu gostei muito de uma palavra que Jonathan Edwards, deixa eu pronunciar direito o nome do homem, né? Ele falou, esse fruto do Espírito, ele tem uma concatenação. Ele está todo ligado. Não dá para ter uma coisa sem ter a outra. São todas características que caracterizam um fruto só. E que quem olha diz assim, isso aqui é uma manga, isso aqui é uma jaca, isso é cajá, isso é goiaba e não é outra coisa. Então, são todas características desse fruto. E uma explicação para esse fruto eu encontrei em outro homem de Deus, chamado Augusto Nicodemos, e eu achei ele muito interessante. E ele começa a partir desse primeiro aspecto aqui, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor. E ele fala que o fruto do Espírito é amor. E essas virtudes que vêm a seguir são todas as expressões desse amor. É como esse amor se expressa. É como esse amor extravasa, como esse amor ele fala, como esse amor se relaciona com as outras pessoas. É como esse amor se relaciona com a vida de forma mais ampla. Por isso que a gente não pode tirar um aspecto sequer desse fruto, senão ele fica descaracterizado. A gente percebe então que a questão aqui é compreender que o Espírito Santo quer plantar esse amor no coração da gente. E para a gente compreender melhor, a gente precisa entender como é que se dá essa expressão do fruto do Espírito. E Paulo, ele começa a falar em primeiro lugar, e Paulo não fala assim, não é um termo inicial na teologia de Paulo falar de amor. Paulo fala disso naquilo que foi musicalizado aí em 1 Coríntios 13, mas Paulo começa falando aqui que fruto do Espírito é amor. E no que é que consiste esse amor? Claro que a gente não vai ser exaustivo na descrição de todas essas características, dava para a gente falar de cada aspecto desse aqui, ilimitadamente, porque isso aqui, cada um desses aspectos é profundo demais, mas para a gente ter uma noção, para a gente poder assim, começar a criar um senso no nosso coração, a gente vai entender que esse amor é essa coisa da gente servir ao próximo, da gente estar assim, realmente determinado em servir as pessoas, não pelo merecimento delas, não porque elas são, mas pelo valor intrínseco que Deus dá a cada uma delas. Sem esperar nada em troca, e ao mesmo tempo sem ter medo de se machucar. Porque muitas vezes, a gente está no melhor intuito de servir, de fato a gente vai servir, mas as pessoas machucam. E esse negócio dói na gente, não dói? E quando dói a gente quer se retrair, mas esse amor ele não se retrai. Porque Jesus Cristo, ele mostrou um amor que não se retraiu em momento nenhum. E ele nos amou e nos amou até as últimas consequências. Esse é o amor. Esse é o padrão do Espírito. Outro aspecto que vem a seguir é a alegria. A alegria aqui que é nascida, que é produto da bem-aventurança, da plenitude aqui. Essa alegria, ela tem algumas características que quem falou e quem trocou essa bola assim, muito interessante, foi o Timothy Keller, também foi o Sproul. Eles falam que é estável e ao mesmo tempo uma alegria contagiante, animadora. Não é aquela alegria da pessoa dizer assim, não, eu estou alegre, e não dá um sorriso não. Pessoa que dá fruto do Espírito, ela é alegre.
Ela tem a alegria que carnaval nenhum provoca, porque é uma coisa que está lá dentro, e não é uma coisa que é instável, não, ela é estável. É uma coisa que se mantém. Ela é essa alegria que produz no coração da gente coragem, mas não produz arrogância. Porque você não se torna aquela pessoa que diz assim: eu tenho essa coragem, eu sou animador, eu sou inspirativo. É nada, é produto do Espírito. E se não fosse esse Espírito, eu não tinha alegria nenhuma nessa vida, eu não tinha nada. Eu não tinha uma piada para contar. E nada na vida ia ter graça. Mas o que o Espírito Santo promete para a gente é uma vida cheia de graça. Que coisa maravilhosa. E a mesma coisa vem a seguir quando ele fala desse termo que é tão correlato à alegria, que é tão correlato ao amor, que ocupa assim significados tão próximos. Ele fala de paz. E essa paz, ela se expressa na vida do cristão através da confiança e do descanso na soberania e no poder de Deus. Vê que coisa maravilhosa é você poder descansar na soberania e no poder desse Deus, mas ela não é ao mesmo tempo uma paz indiferente. Porque tem muita gente que está super tranquila, mas ela quer manter uma distância saudável das outras pessoas, porque essa paz ela pode ser mexida, mas essa paz, ela é um rio que sai de dentro de você e que contamina e contagia as pessoas. E de repente, você sem perceber, de repente no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, já começaram a chamar você de pastor ou de irmão. E dizem assim: irmão, vem cá, ora comigo. Ou então tem gente que diz assim: ora aqui na minha cabeça. Porque de alguma forma, de alguma maneira, você transmitiu uma paz que aquela pessoa carece. Você transmitiu esse negócio aí, a pessoa está assim, querendo mais. Essa paz de Deus não é alguma coisa de benefício pessoal, simplesmente. Ela sai de dentro da gente. Ela contamina as outras pessoas e contagia as outras pessoas. A gente se torna pertinente no lugar onde a gente está. E ao mesmo tempo, essa paz é a paz da longanimidade. É o amor que se expressa na longanimidade, nesse fôlego longo que a gente tem, que a gente atravessa tanta coisa na vida da gente, mas a gente nunca perde essa virtude de ter uma paciência que não faz a gente se deformar diante das agruras da vida, não faz com que a gente perca a cabeça, não faz com que a gente seja de alguma maneira brigão, contencioso, não faz com que a gente queira ser revanchista de alguma forma. Essa longanimidade não é aquela vingativa que diz assim: o seu está guardado. É nada, a gente está desarmado para a vida. A gente está dizendo assim: é pancada que a gente leva, mas a gente tem que esperar isso mesmo. Essa longanimidade, ela não é simplesmente uma sabedoria de vida, não. Nem é uma frustração constante, nem é um ceticismo com relação ao ser humano, mas ela é uma fé perseverante, maravilhosa, cheia de paz e de alegria, que diz assim: ele muda, mais dia, menos dia, ele muda, não tem cinismo nenhum, é benignidade, meus irmãos, é essa sensibilidade que a gente tem com relação ao percurso humano, ao decurso da vida humana, o que é que está acontecendo, a gente olha para isso e se importa, e todas as ações da gente são baseadas naquilo que o Espírito Santo ensina a gente. Então as inclinações do coração da gente passam a ser benignas, passam a ser ações medidas. A gente sabe que tem determinada carga de poder e de autoridade, mas a gente usa isso em benefício, em prol do próximo, nunca em benefício pessoal. A gente sempre tem um olhar para o outro. Isso é marca do crente. Isso é o que caracteriza cada um de nós. E sendo mais rápido, porque o tempo da gente é curtinho, a gente vê que outra característica do Espírito plantado na gente é bondade. Que é a gente ser bom independente da circunstância onde a gente está inserido. Porque quando a gente é bom na sobra é muito fácil. É fácil para muita gente, e até uma afirmação pessoal de bondade, você fazer doações,
daquilo que sobra. É fácil a gente, de repente, para muita gente, se vestir de branco no final do ano, distribuir um monte de rosa na jaqueira, dar abraço, né? Recife mais amor, que coisa. Não tenho nada contra isso, mas se sua bondade, seu senso de bondade se restringir a esse tipo de ação, meu querido, não tem nada, mas a pessoa de fato boa, ela está disposta a amar sacrificialmente e manifestar essa bondade assim, independente das circunstâncias, porque ela referencia todos os atos de bondade dela em Deus, e não nos limites pessoais que ela tem. Ao mesmo tempo, essa bondade, ela é extremamente fiel, ela é toda amarradinha na fidelidade, porque o cristão, ele é fiel, ele é confiável. Veja que coisa difícil, e um testemunho bem rápido de um missionário que estava na Guiné-Bissau, um homem de Deus. Ele foi comprar um carro lá, e quando ele chegou no lugar bem precário, onde se vendia carros, ele disse que era cristão e que estava comprando um carro, porque ele fazia missão e tinha muito recurso para transportar e tal, e ele não estava com o dinheiro ali naquele momento, e ele viu o carro ali naquele momento, e viu uma oportunidade muito boa, e disse assim: será que você tinha condições de esperar eu voltar lá na aldeia, para buscar o dinheiro, e te pagar? Aí o dono da agência disse assim: você pode ir no carro que você vai comprar, e eu só confio em você, porque você disse que é cristão, porque aqui na Guiné, todo mundo mente, agora os cristãos são os únicos que não mentem. Vocês são conhecidos porque vocês são verdadeiros. Essa é a marca da gente. Ser fiel. A despeito das circunstâncias. A despeito da pressão que existe. A despeito da tentação. É a gente ser fiel, ser confiável. Nunca ser oportunista, nunca ser interesseiro. Nunca mentir. E sempre manifestar a verdade em amor. Porque não adianta nada, meu querido irmão, você dizer assim: eu sou muito verdadeiro, eu sou muito fiel, eu falo a verdade e falo na cara. Mas se você falar isso sem amor, meu querido, você está sendo muito fiel talvez ao seu ego, mas talvez não aos objetivos que Deus tem para a vida daquela pessoa que você está conversando com ela. E existem verdades sim que precisam ser ditas, acerca de pecados, acerca da vida de outras pessoas ou da nossa mesma. Só que essa fidelidade, ela é seguida também de mansidão. Veja que coisa maravilhosa. Mansidão também pode ser traduzida aqui como humildade, mas essa é humildade ou mansidão sem mediocridade, sem autocomiseração, sabe? Ela é sempre gentil, porque ela está sempre saciada em Deus. Ela é sempre ousada, mas ela nunca é prepotente, simplesmente porque ela está saciada. Ele não precisa provar nada para ninguém, meu querido. Você não está ali fazendo um esforço imenso para mostrar para todo mundo que você é crente salvo em Cristo Jesus. Não, você está vivendo sua vida despretensiosamente. Você está vivendo seu dia a dia. O único desejo que você tem no seu coração é: eu quero mostrar a Deus. Só isso. Só isso. Última característica é o domínio próprio, que é esse equilíbrio, essa temperança que sabe priorizar aquilo que de fato é essencial na vida. Essa virtude que é livre de vícios, que é livre de qualquer concupiscência, qualquer super desejo no coração, é livre. Esse mesmo domínio próprio, que é esse aspecto desse fruto do Espírito, que ensina a gente a se relacionar bem com os nossos sentimentos, como por exemplo com o medo. A gente não deixa de sentir medo, mas o medo agora, ele se torna meio que um termômetro, uma escala, no qual a gente vai medir a seriedade das situações na vida da gente. E de repente a gente vai olhar e vai dizer assim: eu temia tanto isso, agora eu não temo mais. E eu não me preocupava nada com fulano, e agora eu estou começando a me preocupar. Eu tenho que orar sobre isso, orar por isso. De modo que
os sentimentos para o cristão, eles são direcionados, organizados, coordenados, e aí você vai descobrir que coragem, ela anda do lado do medo. Só que a coragem é que você descobriu que existe uma coisa que é mais importante do que o seu medo. E o que é isso que é mais importante do que o nosso medo? É gerar fruto. Para a gente finalizar mesmo agora, a gente entender como é que a gente vai gerar esse fruto maravilhoso. A gente tem que entender que no versículo 24, Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus. Presta atenção que a inversão do nome Jesus Cristo aqui não é de graça, e nada nessa frase é de graça. O que está sendo gerado aqui é um senso de pertencimento a um Messias, a um ungido de Deus. E no momento que Jesus é ungido, também existe ali uma qualidade de um rei, porque um rei é que era ungido, é de alguém que é o dono da sua vida. A gente só consegue gerar fruto no Espírito se a gente compreender que a nossa vida não pertence a nós mesmos, que não é o nosso fruto, que não é o nosso jeito, que não é o nosso caminho, que não são os nossos objetivos que são mais elevados, mas que são os objetivos de Cristo Jesus, do meu Messias, do meu Salvador, que importam na minha vida. Aqui morreu a minha agenda, e aqui eu me torno simplesmente essa árvore que está dizendo assim: cuida de mim, Deus, porque eu tenho que gerar fruto. É um senso de pertencimento tremendo que brota no coração da gente. Nós fomos conquistados na cruz, e nós fomos conquistados da carne, porque vem a seguir o seguinte: crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Esses que são de Cristo Jesus, eles abandonaram a carne, largaram. Jesus desceu da cruz, mas a carne está lá crucificada. Ela não ressuscita. O único que ressuscita é Cristo Jesus, para te dar vida nova, para te dizer assim: você pertence a mim e a mim somente. Então isso significa que a gente não pode brincar com a carne da gente. Entenda a seriedade que Deus deu a isso. A gente não pode flertar, a gente não pode dizer assim: eu estou meio na carne, eu sou meio crente, eu tenho esse pecado de estimação. A gente não pode fazer isso. Toda a carne, e a ênfase aqui de paixões e ao mesmo tempo concupiscências, é somente essa redundância, essa forma de dizer assim: está crucificado absolutamente todas as obras da carne. Não existe isso na vida do crente. Não brinque com a carne. Ela só quer uma brechinha. E a gente tem pelo menos 2 excelentes exemplos no Antigo Testamento de gente que fugiu, e foram 2 grandes homens de Deus, que foi José e Daniel. Uma vez que José, ele é assediado pela mulher de Potifar, ele não fica lá pagando para ver não, ele diz assim: eu vou é embora, eu escapo até sem roupa, ou então com a roupa rasgada, mas é melhor eu fugir, porque senão peca. Ao mesmo tempo a gente vê Daniel que diz assim: eu não vou nem participar desse banquete, eu não quero ter parte com isso, eu não quero fazer nenhuma menção de que isso aqui é coisa boa para mim, eu não quero alimentar essa ideia no meu coração não, porque o que interessa aqui é fidelidade a Deus, o que interessa aqui é fidelidade àquele que de fato me comprou, é isso que importa. E a gente não pode dar brecha para a carne. E a gente olha ao mesmo tempo e diz assim: mas é tão difícil, não é? É tão complicado às vezes. O que é que a gente faz então por último? Creia. Creia que você foi comprado por Cristo Jesus. Creia que se você vive no Espírito, você também pode andar no Espírito. Creia que você pode ter reações diferentes. Preste atenção, meu querido irmão, que eu tenho uma boa notícia para dar para você. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do recomeço, do novo nascimento. Significa que você pode ter reações novas, atitudes novas,
recomeços na sua vida, caminhada nova. Você pode se levantar de onde você caiu. O mundo não perdoa ninguém, mas Deus perdoa, e Deus quer te fazer levantar de onde você caiu, para dizer assim: vamos viver no Espírito e vamos andar no Espírito. Você não está só vivendo estaticamente, parado, mas existe um dinamismo aqui de você se pôr a caminho e você caminhar crendo. E a gente vive pela fé. E a gente é salvo por meio dela. Ô meu irmão, preste atenção nisso. Creia. Creia no momento da briga e do enfrentamento. Você pode ter uma reação diferente. Você não tem que ter a mesma reação diante de cada conflito que você enfrenta. Você não tem que cair em toda a tentação que você costuma cair. Você não tem que perder a paciência por qualquer coisa do trânsito, por uma fechada, por alguém que está assim, querendo competir no ultrapassagem. Você não tem que. Você é livre. Coisa maravilhosa. Fruto do Espírito produz essa liberdade que habita o amor. Meu irmão, você está livre. Então, Paulo coloca aqui essa possibilidade. Por último, não nos deixemos possuir de vanglória, então. Cuidado, porque vaidade toma conta do coração da gente. Às vezes a gente nem nota que ela está lá, mas ela entra com uma mágoazinha. Ela entra assim com uma bobagemzinha, mas esse negócio cresce lá dentro do coração da gente. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Cresce às vezes com a comparação, provocando um ao outro. E inveja, às vezes, a inveja sempre começa com comparação. Então tenha cuidado, meu irmão. E se Paulo está colocando aqui a possibilidade da queda, ao mesmo tempo está embutida aqui a possibilidade da vitória, porque Paulo está dizendo assim: tenha cuidado. É porque, meu querido, crente, ele vence, e ele vence sobre a carne, porque Cristo Jesus já venceu sobre a carne. Se o teu Salvador é vencedor, você vence com Ele, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então creia na obra de Cristo Jesus no seu coração, e aí você vai ver que você não vai deixar de desejar coisas na sua vida, mas aquilo que você desejar vai ser fazer a vontade de Deus. Você vai experimentar um redirecionamento nas suas prioridades. Você vai experimentar um redirecionamento naquilo que você considerava ser importante, essencial e fundamental na sua vida, naquilo que você considerava ser supérfluo na sua vida. Você vai ver surgir e brotar no seu coração, às vezes, um sentimento de culpa por coisas que antes você não tinha. Você se sente hoje em pecado, aí você diz assim: mas tem jeito, Deus? E Deus está dizendo para você hoje: tem, meu querido. Te levanta, tem cuidado, presta atenção e vem para perto, porque jeito tem. E o jeito é gerar fruto do Espírito. Então deixa o Espírito Santo se erguer em você, meu irmão. Deixa essa semana ser para você uma semana de avivamento. Deixa essa semana ser para você uma semana de talvez você se reaproximar de Deus, reaquecer o seu coração. Porque, concluindo, eu prometo que agora eu estou concluindo, a gente se aproxima de Deus é na nossa vida devocional, meu irmão. É a gente buscando essa presença e tomar consciência da onipresença de Deus. E a gente toma consciência da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, quando a gente começa a se beneficiar dela através de uma vida devocional viva, da leitura da palavra, da oração. E já que eu já falei dele, eu falo de novo. Vê o que é que Daniel fazia. Daniel caminhava com Deus, pelo menos 3 vezes por dia ele estava ali orando. E
uma coisa interessante que é dita sobre José é que ele andava com Deus. O convite de Deus aqui para cada um de nós é: ande no Espírito, viva no Espírito. E você vai ver que esse seu momento devocional vai ser uma constante cada vez maior na sua vida. E que você em vários momentos do dia vai se pegar orando por coisas. Levou uma buzinada e você está dizendo: Deus abençoe essa pessoa. E de repente você vai dizer assim: da onde é que eu tirei essa oração? Aí o Espírito Santo vai dizer assim: foi de mim. Eu estou com você, meu querido, vem caminhar mais comigo, porque esse negócio não tem fim. Dá vontade de falar muito mais sobre isso, porque isso é um deleite para a alma. Mas eu vou deixar o Espírito Santo falar com você durante essa semana. E eu posso somente assumir um compromisso, que eu vou orar por você. Que Deus, Ele continue te abençoando e falando profundamente ao seu coração. Vamos orar? Essa é a oração que a gente faz, Pai, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo aqueça a nossa vida, Pai. Nos mostre, Pai, pecados, nos mostre falhas, Deus. E ao mesmo tempo, Pai, vá nos poldando, vá nos limpando, Deus. Vá fazendo brotar aos poucos esse fruto, Pai. Vá fazendo a gente conhecer, Pai, a Ti cada vez mais, Senhor. Eu te peço que essa semana seja uma semana assim, Pai. Talvez, Deus, de uma semana de muitos enfrentamentos, Pai. Talvez uma semana assim, onde a gente de repente vá pasmar diante de alguma notícia. Mas Deus, que seja uma semana inundada do Teu Espírito, Pai. Cheia, repleta, Pai, do Teu Espírito, Pai. E que Ele abunde tanto no nosso coração e superabunde tanto na nossa vida, que onde quer que a gente vá, a gente transmita a Tua presença, a gente fale do Senhor, a gente te manifeste, Deus, e a gente assim, Deus, fique contigo, Deus, de uma forma tão íntima e pessoal, que isso impacte a vida de outras pessoas, Pai, e que no abrir da nossa boca, Deus, e que na coerência das nossas atitudes, Deus, e na fidelidade do nosso coração, a gente manifeste a Tua presença e a razão da gente fazer tudo o que a gente faz, que é a honra e a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.